Olá, pessoal. Voltamos. Rosana e eu. Você está aí, Rô? Estou. Ah, muito bem. Mas vamos conversar hoje sobre Vidas Secas. Vamos. Está na FUVEST também. Posso dizer a você, Rosana, que eu já li Vidas Secas muitas vezes. Eu também. Você também, né? Eu também. E cada vez que eu leio me encanta. E eu vou te dizer uma coisa. Você sabe que quando Graciliano escreveu esta obra, ele estava recém-saído, num período de 11 meses, preso em Ilha Grande. Estado Novo. Estado Novo, ditadura de Vargas, né? Ele foi preso sem qualquer acusação formal, ficou em situações torturantes na prisão, conseguiu voltar à sociedade com a ajuda de amigos, um deles foi o José Lins do Rego, e que inclusive disse a ele que para ele ter algum ganho com a experiência que ele tinha descrito, ele poderia escrever um conto para um jornal argentino que pagava bem. E ele pensou e resolveu escrever um conto sobre uma cachorrinha que ele teve na fazenda do avô dele, e que morreu de hidrofobia, raiva, na verdade, né? Vamos fazer um texto sobre isso, colocar no nosso blog, tá bom? Vamos. Raiva de baleia, né? E ele escreveu, e ele não considerou que o conto seria acessível ou muito agradável aos leitores, mas o fato é que foi bastante. E pediram a ele que escrevesse outro conto, e como a cachorrinha baleia pertencia, ele criou, né, uma personagem inspirada no avô dele, que é o Fabiano, que é um retirante, um homem bruto, rude, né? Ele escreveu uma segunda narrativa independente da primeira, não é uma sequência. Elas têm elementos em comum como personagens, mas elas não têm uma sequência. E tem uma autonomia que os críticos dizem que é um romance desmontável, porque são como contos, né? Você pode começar a ler a obra a partir de qualquer capítulo. Não muda. Isso é muito interessante também, porque nós vamos ver que é como se fosse uma sina daquelas personagens. Viverem e viverem e viverem sempre as mesmas situações, né? Sem ter uma perspectiva de mudança de destino. A que se deve, né? Vamos tentar entrar aí. Eu acho que a história vai nos ajudar bastante nesse sentido. Mas vamos começar por um tema contemporâneo, por algo que é comum àquelas personagens. A obra se abre e se fecha com o quê? Com a família de Fabiano, a Vitória, o menino mais velho, o menino mais novo, a cachorrinha baleia, o papagaio. Eles estão em meia caatinga, fugindo de um período terrível de seca, quase mortos, sem água, sem alimento, sem perspectivas. E da mesma forma a obra termina. Mas eles estão agora chegando numa fazenda que está desabitada, em função inclusive da própria seca. As pessoas saem daqueles lugares em busca de um lugar melhor, onde haja água, alimento, alguma perspectiva de sobrevivência. Eles chegam àquela fazenda e resolvem ali se instalar durante algum tempo, né? Isso vai trazer uma esperança para aquelas personagens. Fôlego, né? Um fôlego. Agora, qual é a condição deles? Nós chamamos aqui na literatura brasileira, no contexto brasileiro, de retirantes, que é a vida desses seres humanos ali naquela região da Caatinga do Nordeste, já há muitas e muitas décadas, diríamos até séculos, né? Mas isso lembra muito a condição dos refugiados hoje, não é verdade? Você quer falar um pouquinho sobre a questão dos refugiados? Nós estamos vivendo numa época, esses últimos 10 anos, né? A gente tem visto um colosso de pessoas saindo do seu lugar, do seu habitat natural, né? E migrando, sobretudo, para o continente europeu. Então são africanos, são asiáticos, mais especialmente oriundos da Síria, né? Em função dessa guerra que já se prolonga há quase uma década.
Como é que foi aquele dado que você leu para mim? Ah, da ONU. A ONU colocou em 2015, eles fizeram uma pesquisa, que é considerada uma das mais recentes, que já são, deixa eu ver aqui, eu anotei, 100 milhões, mais de 100 milhões de seres humanos que estão se deslocando nesse itinerário que você falou, do Oriente para a Europa, principalmente, da África para a Europa, por motivos vários. Epidemias, é um tema muito forte, né? Epidemia, fome. Guerras, fome, causas Religião. naturais, conflitos religiosos. Não é? Então, realmente assim. Pois é. Agora, isso traz à tona a questão dos Pois direitos é. humanos. 100 milhões de pessoas que saíram do seu lugar de origem. Sim. Né? O Agamben, né? Conhece, né? Agamben, sim. Ele fala que a questão do refugiado no mundo hoje é uma questão de direitos humanos. Sim. É uma crise de modelo. Exatamente. A gente está vivendo, exatamente. Né? A gente está vivendo uma crise de paradigma. Exatamente. Né? Isso. E que eu pessoalmente não sei, eu não sou uma estudiosa de migrações, mas migração no sentido da fuga mesmo, né? Eu não estou indo para aquele país por vontade própria. Eu estou indo porque eu não tenho alternativa, né? Mas eu penso que isso não vai acabar tão cedo, Sim. não é? Porque o capitalismo mundial ainda tem uma fileira de miseráveis muito grossa. É uma crise do próprio capitalismo. Só que enquanto ele não se remodelar, porque eu não acho que ele vai acabar, sim, né? Com certeza. Enquanto ele não se remodelar no sentido de voltar a sentar essas pessoas, a gente vai continuar vendo isso pelo mundo. Aqui no Brasil, a gente sabe que é muito mais... Bom, a gente está vendo hoje venezuelanos chegando ao Brasil ainda numa escala menor e etc., mas eles estão aí. E a gente... Desde o momento em que o Brasil começou a gradualmente se industrializar, a gente tem observado os êxodos rurais aqui no Brasil, que não é menos grave. Né? No caso, por exemplo, do Graciliano Ramos, quando você mostra uma família saindo de uma área de muita secura, quer dizer, não tem nada, o que eu tenho para comer? Nada. O que eu estou comendo? Raiz. Sim. Né? Sim. E para ir para um lugar qualquer a pé, levando 2 crianças, um cachorro, enfim, que é o típico dessas famílias de retirantes mesmo. Você vê que não é menos grave, eu não vejo gravidade menor do que pegar um navio, uma embarcação precária qualquer, para chegar a um outro continente. A gravidade da situação é a mesma.